Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Obrigadíssima pela sua companhia, por nos receber aí na sua casa para falarmos sobre temas relevantes e que podem nos ajudar e fazer diferença no nosso dia a dia. Que coisa boa poder conversar com você e abençoar a sua vida. Tudo o que nós queremos, toda a nossa predisposição é exatamente isso, abençoar você, levando, através de tudo que fazemos aqui, levando o amor de Jesus até você. Graça, paz e muita bênção sobre a tua vida, sobre o teu dia a dia, sobre os desejos do teu coração. E a você, querido semeador de boas novas, que nos ajuda a estar no ar 24 horas por dia, transmitindo Jesus, o nosso mais sincero agradecimento, a nossa oração de que o Senhor esteja contigo, que Ele te guarde, te abençoe e que Ele mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus, levando o seu amor a todas as pessoas, na verdade, em cumprimento àquilo que Ele mesmo nos mandou fazer. Não é mesmo? Muito bom ter você como parceiro aqui na distribuição, na entrega de boas novas, das boas novas de Cristo a todas as pessoas. Graça e paz a todos vocês que nos acompanham. No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos falar sobre um tema que ele pode sim, deve, tem que ser considerado de utilidade pública. Gente, o Ministério da Saúde já confirmou aqui no Brasil mais de 35 casos de morte por febre amarela. O número por si só, ele é extremamente significativo. Ele nos traz um alerta e chamando a atenção de cada um de nós, porque a febre amarela precisa de atenção, não apenas dos órgãos públicos, mas de cada um de nós, indivíduo, da sociedade como um todo. E é por isso que no Cabeça para Cima de hoje a gente volta a falar sobre febre amarela. Começamos com o nosso informativo. O aumento de casos de febre amarela no Brasil nos últimos meses gerou uma verdadeira corrida aos postos de saúde em busca da vacina. Não é sem motivo, já são mais de 50 mortes provocadas pela doença na atual crise, nos estados mais populosos do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com isso, o governo está em uma grande campanha de imunização. Recentemente, o Ministério da Saúde mudou a sua recomendação sobre a vacina, passando a considerar apenas uma dose suficiente para blindar o organismo por toda a vida. Mas as dúvidas da população continuam. Tomar apenas uma dose é realmente eficaz? E a vacina fracionada, por quanto tempo vale? E como identificar e tratar corretamente casos de febre amarela? São perguntas que merecem e precisam de respostas. Pois é, né? Muitos de nós estamos buscando respostas para o que está acontecendo com o nosso país. Uma doença que ela já parecia erradicada, né? Que a gente não precisava mais se preocupar com ela, de repente volta a preocupar todo o país. E merece mesmo, a gente tem que ficar preocupado e tem que buscar solução para esse tipo de problema. Vamos falar sobre febre amarela no Cabeça para Cima de hoje. E para falar sobre o tema, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Rodrigo Zilli, ele que é infectologista. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Olá, Celeste, obrigado pelo convite, é um prazer. Isso aí, já está vacinado? Com certeza. Com certeza. Sim. Preocupante, né? Febre amarela, a gente já tem que estar ligado e todo mundo... A gente tem que falar muito sobre esse assunto, não é mesmo, Rodrigo? Sim. Febre amarela é uma doença potencialmente grave, né? Ela tem uma alta taxa de letalidade, né? Mas graças a Deus existe uma vacina bastante eficaz, que se a pessoa estiver vacinada, ela tem uma chance muito grande, quase 100% de estar protegida. Bom, isso já é uma grande esperança. Talvez a dificuldade seja conseguir a vacina, né? Seja conseguir a vacina, mas a gente fala já sobre isso. Antes eu quero apresentar para vocês também o André Mourão, ele que é educador ambiental. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. É sempre um prazer, Celeste, estar aqui. A minha consideração assim, inicial é em relação à questão que envolve o primata, que é o macaco. Ele, na verdade, ele só hospeda o vírus. Ele não é o causador da doença. Então, o que eu vejo, a gente tem que se preocupar com isso, é que ele também é uma vítima da febre amarela. Então, nesse avanço da doença, as pessoas imaginam que é o macaco que transmite. Na verdade, ele não transmite. O mosquito, que vive na área silvestre, ele é estritamente de floresta,
o homem acidentalmente entra na mata, por motivo, às vezes, de uma caminhada ou por um trabalho que ele vai fazer, ou perto do lugar que ele mora, e aí ele acidentalmente vai ter contato com esse mosquito que faz um ciclo entre um primata e um mosquito. E o homem entra como acidental nesse caso. E aí eu vejo que, na parte ambiental, o desmatamento ele contribui muito para essa questão da aproximação do mosquito mais para a área, que a gente chama de franja, né, da mata. E aí ter um cuidado maior. Então, acho que nesse primeiro momento, o cuidado agora é ver que também o macaco também é uma vítima. E ninguém deve sair por aí matando os macacos, Não. Porque, na verdade, quando o macaco está lá na floresta, no lugar dele, solto, e de repente ele é picado, ele nos indica que ali tem Ele é um presença, indicador. Aliás, né? a preocupação é que se houver um óbito do macaco que não seja por uma questão, por exemplo, da próprio vírus, você mata o macaco, a gente aciona, né, a vigilância, e aí chega lá, aí vai ver que na verdade foi uma informação falsa, se deslocou para lá, material, envolveu toda, a mídia às vezes vai divulgar isso, e às vezes é na verdade um falso positivo. Além de prejudicar a própria natureza, que tem como dar conta sem precisar do homem estar aparecendo lá para poder desmatar e destruir o que naturalmente tem que existir, que é o macaco. Ele mesmo se resolve. Vamos dizer assim, né? Se você mata um macaco sadio, com medo da questão da febre amarela, você, na verdade, matou um sentinela, né? Isso, ele é um sentinela. Você tirou um guardião ali e tirou a sua proteção. Então, entenda que o macaco ali é um guardião, né? É alguém que o macaco tem sua importância no ecossistema, né? Não é mais a sua área do que a minha, mas então você matando um ser vivo é um crime ambiental, né? Tem isso, né? Claro. Ou seja, quem mata um animal silvestre pode ser processado por isso e está prejudicando o ecossistema, além de dar despesas desnecessárias para o sistema de vigilância, que vai atrás de um caso que poderia ser um sentinela de febre amarela e, na verdade, foi um envenenamento, por exemplo. Né? Verdade, verdade. E aí a gente está, né, já com tantos casos confirmados, tantas mortes confirmadas, né, fora casos que as pessoas estão aí doentes, com todos os sintomas, com suspeita da febre amarela. Eu vou pelo número já do informativo, que já foi além do meu, né, eu falei mais de 35. Hoje de manhã a gente já teve novas notícias, né, de mortes acontecendo aqui no Rio de Janeiro, em Minas, que parece que são alguns lugares mais críticos. Quero confirmar com vocês, mas esse surto de febre amarela surpreende o Brasil? Está pegando o Brasil de surpresa? Na verdade, assim, o Brasil já é uma área endêmica que chama de febre amarela, sempre foi, né, seja, em algumas regiões do país. Então, se você fosse viajar para a região amazônica, para algumas regiões do centro-oeste, de Minas Gerais mesmo, então, assim, você já tinha uma necessidade de se vacinar. Apesar de que muitas pessoas não se vacinavam, né? Mas, de qualquer maneira, nessas regiões, a cobertura vacinal já era uma cobertura que já existia. E agora há esses casos, né, que estão vindo para o Rio de Janeiro e São Paulo, então está uma grande demanda de pessoas não vacinadas que precisam ser rapidamente vacinadas para tentar conter esse número de casos e não se tornar uma febre amarela urbana, porque no momento, até o momento, nós temos apenas febre amarela silvestre, ainda não tem caso de transmissão dentro das cidades, até o momento. Eu acho que é importante também orientar a população que o que acontece, a gente tem hoje, por exemplo, o mosquito, né? Então, a gente tem o gênero, o Aedes, e tem lá a espécime dele, que no caso é o Aegypti. Esse, atualmente, é o que vem transmitindo dengue, mais recentemente chikungunya e zika. O que transmite a febre amarela silvestre, e a gente teve o último caso catalogado de febre amarela urbana, que foi transmitido pelo gênero Aedes, em 1947. De lá para cá não temos mais casos. Isso não aconteceu, pelo menos no Rio de Janeiro. O que acontece? Então, a gente tem que se ligar numa coisa. O mosquito que está transmitindo hoje a febre amarela, que é a silvestre, ele é de um outro gênero, chamado hemagogo. Ou então um outro ainda, que é mais restrito à área de preservação ambiental, por isso que a gente fala da preservar a mata, que ainda fica mais restringido à área que praticamente o homem não tocou, que é o sabete. Então, esse hemagogo, ele faz esse fluxo. Ele pica o macaco, contamina o macaco, né? Os que morrem ficam lá, os que sobrevivem, eles criam imunidade. E pronto.
O que está tomando cuidado que são os mais novos, são os macacos mais recentes, porque eles também, assim como homens, são suscetíveis. Eles não tiveram contato com o vírus. A gente tem uma vantagem sobre eles porque a gente tem a vacina. A imunização se dá ou através do contato com a doença ou então no caso da vacina. Então a gente tem que tomar cuidado porque hoje o Aedes, que é o gênero, que é o urbano, ele não tem o vírus. Então, e outra coisa é que o contato precisa criar um tripé. Tem que ter o macaco, né? Obviamente por viver na floresta, o ambiente da floresta e, no caso, o ser humano. Como o ser humano não entra lá, não tem contato. Eu até acredito uma questão ambiental, com esse desequilíbrio ecológico que vem acontecendo, principalmente esse acidente lá de Minas Gerais, onde vão estourar os casos logo depois, esse que aconteceu, por exemplo, em Teresópolis, esse desmatamento, né, essa coisa que teve, as chuvas que causaram, e esse período de chuva também aumenta. Então, eu acho que isso favoreceu, por exemplo, a aproximação, no caso, do próprio hospedeiro, que é o macaco, e do próprio mosquito, porque o mosquito ele é atrelado ao macaco. O macaco se aproxima, ele também se aproxima. E o ser humano, geralmente, ele acaba tendo contato desse modo. Então, não tem, por exemplo, transmissão do mosquito para o homem. É através, hoje, do primata. A não ser que ocorra no gênero Aedes, e aí é o perigo maior, e a gente pode ser que aconteça o caso urbano, mas isso não acontece. Mas como assim não tem, é do mosquito para o macaco, o mosquito para o macaco para o homem? Porque, e essas mortes todas que a gente já teve, né, de pessoas, até esse momento, elas foram mordidas por macaco? Não. Como é que é? Na verdade, o mosquito está infectado. Né? E para esse ciclo silvestre acontecer, ele tem que picar um macaco que tem o vírus, e aí o mosquito passa a ter o vírus. Isso aí. Aí esse mosquito vai picar um ser humano. Então é o mosquito que transmite, não é o macaco que transmite, nem a pessoa para a pessoa. Né? Então precisa do mosquito obrigatoriamente para transmitir a febre amarela. E esse mosquito está restrito dentro dessa área que a gente chama da franja florestal. Por exemplo, existem lugares que existe uma preservação ambiental. Por exemplo, tem locais, por exemplo, em São Paulo, que tem lá o horto, tem lá o jardim, né, como o nosso aqui, o Jardim Botânico. Então, esses locais, existe espécie. Por exemplo, hoje, o que mais transmite aqui na Sudeste, região Sudeste, é o macaco conhecido como sagui. Certo. Esse macaco é muito comum. E ele vem muito para a cidade, né? Você vê muito. Aqui no Rio você vê o tempo todo ele nos fios. Mas aí tem que ter um mosquito também. Tem que ter um mosquito infectado. Claro. Tem que ter um macaco infectado para o mosquito se infectar. Por uma possibilidade do homem ser infectado. Perfeito. Então depende de dois fatores. O que a gente vê nessa questão, né, especificamente ambiental, é isso. Quer dizer, a gente vai desmatando, a gente vai construindo, invadindo as florestas e depois não quer ver as cobras, não quer ver os animais, não quer ver os macacos, não quer ver os mosquitos. A gente vai invadindo essas áreas. Né? E aí, na verdade, esse desequilíbrio que não começou hoje, desde a Revolução Industrial, quando se começou a construir máquinas a vapor e usava, não é, o carvão vegetal, que se começou a desmatar. Eu não sei se a gente teve aqui um primeiro encontro para se pensar, o mundo começou a se pensar muito recentemente. Então, a gente está, na verdade, o produto do que a gente vem fazendo ao longo de décadas, a gente está sofrendo hoje. Perfeito. E como é que a gente vai lidar com essa questão, uma vez que o que a gente também está colocando, o crescimento é inevitável, mas a gente tem que ter cuidado com as questões ambientais. Hoje, uma preocupação grande no país é a questão da febre amarela. Por exemplo, lá em Minas, agora, tem um parque, né, que eles, inclusive, para entrar naquele parque, eles estão exigindo a carteirinha de vacinação, só pode entrar se estiver vacinado, por conta do risco mesmo. Ou seja, está muito próximo da gente, não é só a questão de você ir passear na floresta, né? Não é só a questão de você ir fazer uma trilha, mas isso está muito próximo. Eu penso em três coisas importantes. Primeiro, é o cinturão vacinal, que é o que vai se fazer agora mais intensamente. Né? Esse é muito importante, porque a imunização se dá ou através você adquirir o vírus, ou então você, ou pela própria doença, ou pela própria vacina. Uma segunda coisa que é importante é um cinturão de controle de vetores, que essas ações que nós fazemos normalmente para dengue, para zika e para chikungunya, eliminar a água parada. Porque todo criadouro
de mais de 2 dias com água parada, você tem a possibilidade do mosquito. A gente não está dizendo que o mosquito que sai lá da área silvestre, ele vai na área urbana. Mas é uma forma de a gente controlar. Mas a gente também não tem como dizer, mosquito não vem. E uma forma que eu acho que é importante é essa questão aí desse dispositivo indicador do macaco. Por isso a informação é importante. Houve um óbito de um macaco, tem que ser comunicado, ou 1746, ou o INEA. Por quê? Para abrir uma investigação, que a gente não sabe. A população, na verdade, está abortando, né, esse indicador e dando um falso indicador. Por isso que eu acho que essas 3 coisas são importantes nesse momento. E, André, isso é importante para impedir que a febre amarela volte a ser urbana. Isso aí. Né? Porque fazer até o momento são casos silvestres. Então, o desafio agora da saúde pública, e todos nós podemos atuar nisso, essas 3 medidas para poder impedir que ela volte a ser uma febre amarela urbana, que aí pode ter um potencial ainda maior de novos casos e até de mortes, né? Perfeito. E a grande questão é isso, a febre amarela, ela mata, né? É algo que efetivamente traz sequelas e a gente precisa cuidar. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, vou dar essa paradinha e vamos voltar e vamos falar aí sobre a questão também de sintomas da febre amarela, quem pode ter febre amarela. Tem muita gente pediu para perguntar aqui para vocês por que idoso não tem direito à vacina da febre amarela, né? Sei que vocês vão explicar também. Não. Mas a gente vai para o intervalo e a gente volta agora para falar um pouco mais sobre essa doença, como ela aparece, como a gente pode efetivamente cuidar dela, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É isso aí, gente. A gente está aqui falando sobre a febre amarela, né? Um assunto que tem aí preocupado toda a população brasileira, gerado grande corrida aos postos de saúde na busca da vacina contra a febre amarela. E a gente já viu aqui, e a gente tem que aprender essa história e praticá-la também. A gente já viu que os cuidados básicos para a gente enfrentar essa situação é efetivamente a questão da vacina, né? Quem precisa se vacinar, todo mundo. A gente vai já ouvir aqui a questão de prioridades para a vacina, mas vamos lá, os 3 itens: vacinar, monitorar a questão da presença dos macacos ou da morte dos macacos. Ninguém tem que sair matando macaco, porque macaco é sentinela. Então, tomou vacina, monitora os macacos e evitar a proliferação de mosquito. Então, aquela história que a gente até já está acostumado, né? Não devia mais nem deixar a água parada, porque a gente já está aí para cuidar da zika, para cuidar das outras doenças que são trazidas aí pelo mosquito. Então, esse cuidado ele é fundamental. Lembrar que agora, verão, tempo quente, muito mais propício, não é mesmo? A proliferação dos ovos do mosquito. Então, mais do que nunca, a gente tem que cuidar dessa história de ninguém criando mosquito, pelo amor de Deus. Porque o verão, a gente tem 3 fatores. Primeiro, é o índice pluviométrico. Chuva é maior, a temperatura aumenta, então reduz o ciclo do mosquito, desde o ovo até o adulto. E uma terceira questão, nosso país é um país turístico, né, tropical. Essa circulação das pessoas, porque acaba que o vírus ele se desloca. Então essas 3 coisinhas são importantes de se preocupar. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o que acontece? A gente tem uma presença maior. Como todo o Brasil é país turístico, né? Eu acho também um outro cuidado essa questão do ecoturismo. Essa questão de determinados lugares de preservação ambiental. Né? Então, a importância... Só vai para a floresta se tiver vacinado, isso aí, né? É uma recomendação que não tem como abrir mão. Por mais que você goste de fazer trilha, escalar montanha, não sei o quê, mas só vai se você tiver vacinado. Porque essa coisa, o risco não só de você se contaminar, de você pegar uma febre amarela, como você começar a trazer isso para a área urbana, né? Porque nesse caso, aí as pessoas, elas também começam a se tornar agentes, né, dessa história toda. Quais são esses sintomas da febre amarela? Quando uma pessoa está com febre amarela, o que ela sente? Quais são os sintomas? A febre amarela é uma doença febril aguda, né? Ou seja, uma febre de início súbito, geralmente uma febre alta, acompanhada de alguns outros sintomas
dores musculares, dores articulares, pode ter a chamada icterícia, a pessoa pode ficar com a pele amarela ou com a urina mais na cor de Guaraná, Coca-Cola, né? E algumas outras alterações mais graves do fígado como dos rins, né? Nos casos mais graves. De maneira geral é isso. Se só tiver o febrão isolado, ele não vai caracterizar a febre. Porque febre, várias outras infecções ou condições de saúde podem causar. Mas num período em que você tem muitos casos de uma determinada doença, isso aconteceu também com dengue, se você, no caso do febre amarela, se você não é vacinado, tem um quadro de febre alta associado a uma mialgia mais intensa, pode ser considerado um caso suspeito e precisa de orientações detalhadas. E se tiver qualquer sinal de alerta, o sinal de uma evolução que está indo para uma gravidade maior, aí sim precisa ser hospitalizado e aí sim o aparato todo do sistema de vigilância vai ser para fazer os exames confirmatórios e tal. Né? Porque a gente acaba tendo uma tendência de colocar toda a responsabilidade no poder público, e tem uma grande, né, o poder público tem uma grande responsabilidade de verdade, mas tem um pedaço dessa história que cada um de nós vai ter que fazer, né? Cuidar de não ter criadores de mosquito é buscar se vacinar é outro, evitar essas questões, como você disse, o turismo ecológico, aí, tendo os devidos cuidados também. E isso, né, se você está com sintoma, procura um especialista, procura um médico para ver o que você tem, para evitar que, de repente, você tenha um agravamento dessa situação, né? Um agravamento do caso, porque a gente está vivendo uma crise aí efetivamente dessa história. A alternativa para a febre amarela é a vacina? Sem dúvida, é uma doença imunoprevenível, ou seja, tem uma vacina muito eficaz, né, e segura, a gente pode dizer que é uma vacina segura, então ela não tem a dúvida que ela é a melhor medida, né? A prevenção é tudo, até porque é uma doença que não tem um tratamento específico. A partir do momento que você pega a infecção, você tem que fazer um tratamento basicamente de hidratação, de sintomáticos, e os casos, detectar precocemente os casos que vão ter uma gravidade maior, para ter um tratamento bastante agressivo e impedir até a morte, porque é uma doença que tem uma letalidade alta, maior do que a dengue e as outras arboviroses. Né? Então não tem a dúvida que a vacina é a medida mais eficaz. E como é que, assim, o que faz com que a doença ela possa se tornar mais grave ou ser uma doença mais leve? É a própria vacina? A pessoa vacinada, ela pode até ser infectada né, pela doença, pode ser infectada pelo mosquito, mas ela, de repente, não vai ter um quadro tão crítico. Por que algumas pessoas têm acelerado essa questão da febre amarela, chegando a óbito, e outras a questão fica mais leve? Tem uns grupos de maior risco, né, para evolução grave, principalmente pessoas acima de 60 anos, né, e crianças pequenas, né, e pessoas que têm alguma, que a gente chama de comorbidade, doenças associadas, principalmente associadas à imunidade baixa. Né? Mas, obviamente, há situações de imunidade específica, mesmo a pessoa sendo saudável, e na relação que a gente chama do vírus com o hospedeiro, pode ter uma evolução um pouco mais rápida e mais agressiva, independente da pessoa ter uma doença. Né? São casos que podem acontecer, mas, de maneira geral, populações prioritárias e que deve ter um alerta maior são essas populações mais idosos, que tenham doenças associadas, principalmente associadas à imunidade baixa, né? Quem usa drogas imunossupressoras, quem tem algum tipo de câncer e estão em tratamento, né? Quimioterapia, radioterapia, pessoas com AIDS, né? Com HIV e as células CD4 bastante baixas, e outras situações. A gente vai detalhar todas aqui. Claro, mas, claro. Portanto, baixa imunidade tem esse risco porque, maior, na verdade, né? quando você na verdade, insere, a vacina é feita do vírus atenuado, né, doutor? E tem outro detalhe também muito importante, ela é acelerada com o ovo, não é isso? Então, outra coisa também que é importante alertar, quem tiver, né, sensibilidade à gema do ovo, a clara do ovo, não vai poder tomar a vacina. É uma outra coisa que tem que... Acho que o doutor pode explicar até melhor do que eu. Quem teve uma reação anafilática, né? Porque uma coisa é alguma intolerância, uma coisa é menor, mas quem tem uma relação anafilática grave, né, alérgica, a proteína do ovo, principalmente, ou o próprio ovo, aí sim deve ser vacinado só em situações muito específicas, de preferência num serviço de saúde, com orientação médica. Mas, de maneira geral, é uma contraindicação. Né? Por exemplo, essa questão do idoso, além da questão da imunidade ser mais lenta, né? Você também tem uma questão. A prioridade agora é uma questão de prevenção. A gente não tem caso, por exemplo, no município do Rio,
Então, por exemplo, expor o idoso, né, a um possível sintoma, que não quer dizer que a pessoa venha a fazer óbito, então a condição primeira é para quem está até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Uhum. Então vamos lá, quem é que deve tomar a vacina? Quem é que está nessa fila de prioridade agora para tomar a vacina e que essas pessoas, elas mesmas, né, a família, deve se preocupar e precisa procurar um posto de saúde? Pela recomendação geral do Ministério da Saúde, ou seja, pessoas não vacinadas, seja suscetíveis, né, que estão vulneráveis à infecção, só quem não está vulnerável é quem já se vacinou. Né? Uhum. Dos 9 meses de idade até os 50 anos, 11 meses e 29 dias. Né? Abaixo de 9 meses, abaixo de 6 meses de idade é totalmente contraindicado. Criança de 6 meses a 9 meses com indicação médica em áreas de alta ocorrência da doença, alta frequência da febre amarela. Em idosos acima de 60 anos, que é uma população, uma parcela grande da população, né, a gente tem recebido a cada dia dúvidas sobre isso, deve ter uma recomendação médica, um atestado, uma declaração médica indicando, porque vai ter que pesar o risco-benefício. Né? E geralmente o risco maior quando a pessoa vai se inserindo numa área que está tendo casos ativos, né, um número alto de casos. Né? E aí você, de maneira geral, tende a vacinar, salvo contraindicações mais absolutas, né? Pessoas que têm uma doença realmente que contraindique. Né? Portanto, acima de 60 anos, não é que não precise tomar vacina, que não possa, que esteja proibido. Na verdade, é um cuidado especial. Precisa de uma avaliação médica. Porque essa pessoa está mais suscetível a, em sendo vacinado, ter reações mais fortes da vacina, e aí se pede que tenha uma indicação médica, né? Essa indicação médica é para mostrar se essa pessoa está com condição de Como o André falou, essa vacina não é uma vacina inativada, é uma vacina de vírus vivo, ou seja, você tem o vírus da febre amarela na vacina, mas enfraquecido. Então, uma pessoa que tem imunidade normal, uma pessoa saudável, ele não vai ter doença pela vacina, mas uma pessoa que tem idosos, né? 60 anos hoje em dia, né, até se questiona, né? Idoso, né? Idoso então se fala, né? 60 anos, mas quanto mais idoso, né? E quem tem doenças associadas tem esse risco da doença vacinal maior. Mesmo assim, é um evento raro. Mesmo idosos, é importante deixar claro isso. É considerado um evento raro, mas já houve casos de complicações graves da vacina, geralmente nessas populações. Perfeito. A gente está falando aqui que tem que tomar vacina. Essa vacina, ela não faz parte do calendário de vacinação? Ela já Nas regiões endêmicas, que eram antigamente 19 estados, elas já estão presentes no calendário vacinal. Ou seja, 9 meses, como ele colocou aqui. 9 meses, já está no calendário, como outras vacinas normalmente, dependendo da faixa etária. O Rio de Janeiro parece que entrou agora, Minas Gerais também, porque antes era chamado área de transição da doença e áreas de não contágio. Né? Mas hoje não. Hoje, por exemplo, Minas Gerais entrou para a área de casos, né? O Rio de Janeiro também, São Paulo. São Paulo, né? São Paulo era mais ali para o lado subindo, né? Que era mais próximo. Ou seja, então hoje a gente tem a presença praticamente em quase todos os estados. É por isso que a demanda da vacina agora é muito grande, porque essas regiões mais populosas do Brasil, né, São Paulo, Rio e tal, não tinha essa indicação da vacina para quem não fosse viajar para áreas endêmicas. Então agora realmente a produção de vacinas ela tem um limite para essa produção. Então, até por isso, entrou na questão do fracionamento da dose. Né? Perfeito. Agora sim, quem tomou a vacina, ela protege por quanto tempo? A Organização Mundial de Saúde já recomenda a dose completa, uma dose só para a vida. Né? O Brasil, há pouco tempo, passou a recomendar dessa maneira, anteriormente era a cada 10 anos. Né? Isso é natural em questão de vacina, porque os estudos eles são progressivos. Então, a partir do momento que você estuda por um tempo a vacina, você aprova aquela vacina, né? Vê que é segura e eficaz, aprova, no caso do Brasil, na Anvisa. Né? E aí pode ser comprada pelo governo ou disponibilizada na rede privada. Mas não tem como estudar 20 anos uma vacina para depois aprovar. Claro. A necessidade de saúde pública é mais urgente. Então, à medida que os estudos vão avançando, você pode mudar essas questões da necessidade de reforços. Né? Na vacina fracionada, que é 1/5 da quantidade da completa,
os estudos até agora sugerem com segurança que você está protegido por 8 anos. 8 anos. Mas pode ser que isso mude também. A vacina que que o Brasil agora considera que tomou uma vez a dose completa, né? Tomou uma vez, ela vai valer para toda a vida. É a mesma vacina que anteriormente se acreditava que durava só por 10 anos. É a mesma? É a mesma vacina, não há uma vacina nova. O que existe só ou seja, a vacina que quem já se vacinou até hoje está protegido para a vida inteira, não precisa se revacinar. Só nessa campanha que vai iniciar agora, em São Paulo, Rio e em Bahia, alguns municípios desses estados, que vão ser dada a dose fracionada, e essa vacina especificamente que vai ter que ser feita uma nova dose depois de 8 anos. Perfeito. Eu já preciso ir aqui para o nosso intervalo, a gente vai para o intervalo e volto. Eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da dose fracionada, né? A necessidade, a importância da gente fazer, né, desse processo, e a gente volta falando um pouquinho mais sobre isso. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Hoje aqui conversando com você sobre febre amarela, né? E no início desse bloco vem à minha memória aquele ditado que diz que não tem almoço grátis, né? Não tem jeito, sempre tudo tem um preço. O desmatamento, por exemplo, das nossas florestas. Muitas vezes, e para garantir o crescimento urbano, etc., a gente tem que desmatar ou acaba desmatando em áreas, não de floresta, mas vai alargando as cidades, né? A gente vai entrando pelo mar para construir os prédios ali na beira do mar, essa coisa toda. Isso tem um preço. A natureza, ela cobra, né? E é o que está acontecendo também com essa questão da febre amarela. Então, se a gente não tem volta para o crescimento urbano, etc., a gente tem que tomar outras medidas, né? A gente tem que tomar outras providências para garantir a saúde da população. Às vezes se fala assim, por que preservar uma mata? A gente pode pegar esse recurso e reverter para tantas outras coisas, programa de saúde, habitação, né, maiores empregos, condições. Mas é por isso, a gente tem um condicionamento onde que a gente precisa fazer isso. Por exemplo, eu acredito muito na questão ambiental, que esse incidente que teve aí, que foi um dos maiores acidentes ecológicos lá em Minas Gerais, proporcionou um pouco desse aumento de casos, porque você afetou a fauna e afeta a flora. Claro. Então, o primata, ele recua. Então, por exemplo, lá em Teresópolis, há 2 anos, 4 anos atrás, aconteceu isso aqui no Rio de Janeiro. Em lugares, por exemplo, a Amazônia hoje, esse desmatamento desaflorado, não se planeja hoje, por exemplo, as áreas que vão se construir. O progresso tem que existir. Verdade. Então, quando se fala em área de preservação ambiental, para que isso? Para que essa besteira? Na realidade... São Paulo, o que aconteceu? Porque, olha só, a gente começa a ver uma relação interessante, né? Minas é muito marcante, a gente teve aquela loucura, e os sapinhos que comem mosquito morrendo, e agora a gente tem lá uma incidência grande. A gente tem Teresópolis, que de fato a gente teve aquela enxurrada, né? Desabamento de tudo. A gente chama isso na área de entomologia, de epidemiologia, nós chamamos, por exemplo, são 2 tipos de casos. O exportado, quando a pessoa vai para uma região e lá adquire o vírus, vem para a região onde não existe o vírus, e os autóctonos, que são casos onde já a pessoa mora naquela localidade e já existe um mosquito infectado, que por sua vez veio do macaco infectado. Eu acredito muito na questão ambiental, que esse deslocamento do primata, a aproximação das franjas da mata, né? O homem adentra lá, e o macaco infectado e o mosquito infectado infectou o homem, né? O que aconteceu? Pode ter acontecido migrado. Eu tenho certeza Eu acho que São Paulo é um caso de migração, de exportar. Então, veio de uma região, no caso ali Minas Gerais, que é muito próximo, tem locais ali que são próximos demais, e fez esse cinturão. Como aconteceu, por exemplo, aqui no município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, lá em Campos, né? Campos de Goitacazes, né? Verdade. Valença, são áreas onde tem um cinturão ali ambiental que é a Serra do Mar. Né? Então, isso é uma coisa que tem que se ver. Perfeito. Então, quando a gente está desmatando, a gente está comprometendo o nosso oxigênio, está comprometendo a questão do próprio desequilíbrio das doenças, como essa, por exemplo. É porque, na verdade, quando Deus fez o mundo, Ele fez com esse equilíbrio. Tem um equilíbrio, né? Eu acredito muito nisso. Um equilíbrio nisso. Total. E quando a gente mexe nesse equilíbrio, aí a gente tem fere que... princípios, né? Exatamente, a gente tem que ir cuidando
daquilo que podem ser as Minha mãe consequências. sempre dizia, a não natureza tem é muito jeito. sábia, a gente é que não sabe entender os sinais da natureza. Exatamente, exatamente. E ela não tem jeito, ela vai buscar o lugar dela, né? Vai buscar o espaço dela. Vamos voltar a falar na vacina e vamos entender essa história da vacina fracionada. Então, a gente está dizendo que crianças com menos de 9 meses e adultos a partir de 60 anos, eles não estão aí nessa prioridade da vacinação. O resto desse público todo tem uma prioridade de vacinação e nas áreas de risco, né? A gente está falando onde a gente tem as áreas de risco. O pessoal que mora mais próximo aí de áreas de mata, onde tem os parques, etc., como a gente está vendo lá em BH, em São Paulo, que eles estão reforçando toda essa proximidade. Tem que cuidar, evitar criadouro de mosquito para que a gente possa propiciar a chegada desse mosquito na área urbana, garantir que a gente fique aí cuidando só da febre amarela silvestre, né? E não traga para as cidades. E aí, a gente está falando que com essa questão toda, a vacina, que é uma única dose, quando ela é dada integral, ela vale para a vida toda, isso já está comprovado, mas agora, diante do que a gente está tendo, a situação que a gente está tendo no Brasil, a gente está falando dessa vacina fracionada. Muita gente considera que essa vacina ela é fraca. O governo está fazendo isso, está fracionando só para atender a demanda, ou como é que é essa história? Na verdade, como eu tinha citado, né, ou seja, qualquer medida de saúde pública, para ser, obviamente, usada de forma correta e responsável, ela tem que ter estudos clínicos que embasem ela, né? Então, no caso dessa vacina fracionada, já há estudos, né, que já tiveram dados de 8 anos publicados ano passado e mostram essa segurança, que é a eficácia depois desse período da dose de 1/5, né, de 0,1 ml para a dose de 0,5 ml, que é a dose completa, foi semelhante, né? Então, nesse ponto já justifica, já embasa isso. A Organização Mundial de Saúde tem experiência, né, de recomendar essa dose fracionada em diversos países em que você precisa vacinar grande quantidade de pessoas. Na verdade, não é só o Brasil que vai fazer essa vacina fracionada. Outros países já fizeram isso. Na África, por exemplo. Não é nenhuma invenção, não é tem um embasamento. Então, isso é importante deixar claro, porque é importante ter confiança na vacina, né? Então, portanto, não é uma medida assim, tá bom, a gente não tem para todo mundo, então vamos dividir aqui, dar um pouquinho para cada para quebrar galho. Não é isso, é uma medida tem protocolo, séria. A OMS está envolvida com isso, protocolou isso, o Ministério da Saúde está seguindo as normas da OMS, teve experiências comprovadas. Perfeito. Exatamente. E, na verdade, assim, a vacina é um insumo de produção complexa, né? Ou seja, você tem uma capacidade industrial de produção da vacina que é limitado. E agora, você, em pouquíssimo tempo, você tem que vacinar uma população enorme, né? Como eu falei, estados e cidades que antes não eram vacinadas, então, e muito populosas. Então, essa necessidade foi também em virtude disso. Então, como a gente tem 2 procedimentos. Um é a cobertura vacinal preventiva. Por isso, essa concentração nesse público-alvo hoje, que é dos 9 meses aos 59 anos, 11 meses e 29 dias. Então, é a primeira medida. Se acontecer casos da presença autóctone, quer dizer, na localidade, aí a modalidade é diferente. Aí o leque ele vai abrir, inclusive para essas pessoas que nesse primeiro momento não vão ser vacinadas. Que seriam os idosos, gestantes, coisa que não está fazendo porque é uma medida preventiva. Ou seja, nós vamos trabalhar com prevenção, não estamos trabalhando com questão curativa. Porque se um dia, em algum momento, for deflagrado, por exemplo, em algum estado que existe aquela presença em determinado município, aí a modalidade ela tem que ser outra. E aí, essa vacina ela está sendo oferecida pelos órgãos, né, pelas secretarias de saúde, órgãos públicos, essa questão toda. Ela pode ser encontrada de forma particular. Quem não está conseguindo a vacina, onde ela está sendo oferecida pelo governo, pode ter essa vacina, pode pagar para se vacinar? Ela é oferecida assim? Existe sim a vacina que não é a da Biomanguinhos, né? É uma vacina provavelmente de algum laboratório farmacêutico que pode ser adquirido sim, mas aí tem que ver em cada cidade o acesso, né? Nem toda clínica de vacina vai ter, porque geralmente o sistema público ele cobre, né? Sempre cobriu a demanda, né? Agora que a gente está tendo um momento excepcional. É possível sim, mas tem que ver caso a caso, cidade a cidade. O que vai acontecer agora, doutor, para até me esclarecer melhor, vai haver um dia D.
E me parece que é dia 27 agora. Eu acho que vai ser a nível, né, desses estados que estão, no caso seria Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. Vai acontecer no dia 27. Sobre o dia e aí vai se trabalhar com o horário, né, que normalmente acontece de campanha, que é de 8 até as 5 da tarde, e aí não vai ter, porque específico vai vacinar quem chegar lá nesse horário, vai ter todo mundo vacinado dentro daquele público que eu falei para você. Está acontecendo, sim, 9 meses, 50. Mas vai ter senha, aí na fila quem pegar a senha vai ser vacinado, ou no dia D todo mundo vai ser vacinado dentro daquele horário, porque é um problema que a gente está vendo hoje, né? As pessoas chegam, a demora para conseguir a vacina. Eu acho que tudo depende também de como você recebe a notícia. Infelizmente, o nosso país se trabalha com muitos alardes, né? São coisas que acontecem às vezes que não é da minha proporção. Por exemplo, o Rio de Janeiro mesmo, o município do Rio, não tem nenhum caso de febre amarela presente. Então, no Rio, começou a deflagrar isso de forma absurda. As pessoas estão... Quando alguém dá uma notícia, a pessoa fica desesperada. E você tem todo ano para fazer isso, né? E acontece que concentra. Então, é uma notícia que é dada, que realmente os casos existem, mas não existe necessariamente. Aí não se explica como se dá a transmissão, quem de fato está transmitindo, quais são os vetores, que a pessoa pensa logo, deve ser alguma coisa parecida com dengue. E aí se imagina, mas é o que todo mundo está colocando mesmo. Já se pensa que é o mosquito, que é urbano, não é urbano. Que o hospedeiro principal é o primato, é o macaco, não é o homem. Que não é o mosquito direto com o homem. Que é uma área restrita de mata. Não é? Eu acho que é importante isso no sentido de que a gente não está num momento de pânico, né? Não está num momento de pânico. pânico. Ele não é positivo, né? Ou seja, claro, precaução, tudo isso. Mas o que a gente está vendo para algumas pessoas é um cenário de pânico, né? E não é, com certeza, está longe dessa situação, né? Então, tem muitas pessoas que podem adiar a sua vacinação, né? Não precisaria correr para vacinar. Porque a gente está vivendo a febre, né, amarela, silvestre, também conhecida como rural. Então já se começa a se pensar que não é todo o país que tem mata. Ou seja, o nosso recado então é que as pessoas tenham calma e procurem os postos de saúde. É porque assim, as pessoas têm ficado sim. A gente vê aí, o jornalismo busca informação, pessoas têm ficado 5, 6 horas, chegam lá de madrugada para pegar uma senha. Mas daqui a pouco não tem mais a vacina. Então fica um estado de ansiedade muito grande, né, em toda a população. E aqui a gente está falando hoje para o Brasil inteiro. A gente está falando especialmente para aquelas áreas, o nosso pessoal de São Paulo, né, nosso público em São Paulo, nosso público em BH, que são as áreas de risco que a gente está tendo. No país hoje, essas são as áreas mais críticas. É São Paulo, é BH, Minas, na verdade, não é só BH, né? A gente tem várias cidades de Minas. Teresópolis agora começa a ser um ponto de preocupação, porque a gente já teve caso de morte. Eu acho que assim, o primeiro momento é pensar que se existe, como o próprio sistema de saúde local, ele já dá o tom que vai ser. Por exemplo, Minas tem regiões lá de BH que já existe lá a presença por conta da região, geograficamente falando, ter isso. Então, se você pegar, por exemplo, Minas, que é BH, pegar São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, você vai ver que o Rio de Janeiro é no estado. São regiões estritamente de mata. Você não vai ver no município, que é o grande rio, propriamente dito. Então, tem que se pensar, primeiro, qual é o sistema que está sendo implementado? A população eu acho também que outra coisa que a população tem que perceber é como as coisas acontecem. Eles não acontecem da noite para o dia. Né? Ninguém chega, está acontecendo isso, está todo mundo morrendo. Não é isso. Então a população tem que se informar. E hoje o brasileiro ele prefere ouvir o que as pessoas falam. Então esses telefones é importante, o site é importante, né? A vacinação é muito importante. Tem gente até dizendo que a vacina que está matando as pessoas. Né? Essas informações que não ajudam agora. Né? Elas têm que ser informações porque estamos tratando realmente. E outra, a saúde não trabalha, por exemplo, com ciências exatas. E outra coisa, a gente tem duas modalidades. A gente tem, por exemplo, a doença, o doutor até pode falar melhor do que eu, onde é o caso suspeito. Entre o caso suspeito e a confirmação, ele tem que se dar um processo. Então, por exemplo, quando se confirma um caso, aí o protocolo vai mudando. Não é, doutor? Acho que o doutor pode falar até melhor do que eu. Gente, olha só, eu preciso ir para o meu intervalo, né? Mas antes de ir para o intervalo, e porque a gente já vai para comentários finais, eu queria uma informação.
a partir de que momento você tomou a vacina, com quanto tempo você fica protegido? Isso é muito importante, né? Ou seja, quem vai vacinar amanhã vai viajar amanhã e vai se vacinar hoje não vai estar protegido, né? Um período mínimo de 10 dias. 10 dias. Você recomenda de 10 a 14 dias, 10 dias o Ministério já coloca como protegido, né? Então isso é muito importante. Porque dentro de tudo que a gente está falando, daqui a pouco chega aí o período de carnaval, o pessoal viaja, aqui no Rio vai muito, né? Não só aqui no Rio, mas o pessoal viaja, vai muitas vezes para litoral, para áreas de montanha mesmo e tudo, né? Mais próximo da floresta, e está todo mundo querendo se proteger. E aí começamos pelo que eu estou sabendo, as corrida agências toda. turísticas, quando tem esses lugares, elas já estão informando as pessoas. Até já existe já, né, uma recomendação para que a pessoa vai fazer o pacote e já esteja incluso ela se vacinar. Isso já existe já. Então, mas isso quando é o turismo, né? Quando é o dia a dia, própria que é o problema. Aí é outra história. E por isso que a gente está fazendo cabeça para cima hoje aqui, informando as pessoas, que é para todo mundo ficar informado e não ter pânico. Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Cabeça para cima, hoje cumprindo o papel de informar, de criar mentalidade, de trazer reflexão para a população a respeito da febre amarela. E nesse momentinho final aqui do nosso programa, queria contar com o comentário final de vocês, né? E nesse comentário final, já a despedida de vocês também, que vocês pudessem falar um pouquinho sobre essa coisa dos repelentes naturais que o pessoal usa, né? Própolis, complexo B, se isso é mito ou verdade, isso funciona, doutor? Então, assim, o Ministério da Saúde não recomenda os repelentes naturais por falta de estudos clínicos que comprovem a segurança e eficácia. Então, os repelentes que estão disponíveis comercialmente, né, ou nos sistemas públicos podem ser utilizados respeitando a questão da faixa etária e o tempo de reutilização. Dependendo da concentração do repelente, ele dura menos tempo na pele, você tem que repor mais, com mais frequência. Né? Isso é muito importante porque tem algumas faixas etárias e alguns grupos que não podem se vacinar. Né? Então, os repelentes, não só os repelentes, mas as medidas de proteção contra os mosquitos, né? Roupas compridas, telas mosquiteiras, aqueles que colocam em tomada, ou seja, aquilo que poderia ser utilizado para diminuir a exposição ao mosquito é bem-vindo, independente até da vacina, porque a Aedes aegypti transmite a dengue, a chikungunya, zika, né? E ainda não transmite a febre amarela, vou deixar claro isso, só caso ela progrida para uma epidemia urbana. Né? Então é importante a prevenção, combate ao mosquito e, obviamente, se tiver sintomas suspeitos, procurar assistência médica. Bacana. De imediato, né? Não espera não. Procura, aí você já tira a dúvida, já resolve esse problema. Eu acho que também, para resumir, é importante, por exemplo, aquele outro cuidado que eu venho falando, né? A questão, né, de saber que não é o macaco que transmite. Então, ele, na verdade, é um sinalizador, é um sentinela para a gente, né? A questão da vacinação, que é importantíssima nesse momento, ainda que em lugares que precisam tomar porque já existe a doença, ou não, de forma preventiva, e a questão do controle. Agora, outra coisa importante, quando você fala aí do repelente, o mosquito, por exemplo, ele é atraído por feromônio. Feromônio é um odor que naturalmente todos nós temos. Então, existe, por exemplo, a chamada a vela de andiroba ou a cintronela. Elas não matam, mas elas, como o odor é muito forte, é uma forma natural de espantar o alado, que é o mosquito adulto. Perfeito. Né? Porque a água que você tira, você combate ele para ficar o adulto. Bacana. Então, esses eu acho que são os cuidados importantes. É um modo natural, todo mundo pode fazer isso. E até para áreas um pouco mais afastadas, né? Essa coisa da vela, né? Outra são óleo as de telas. que vai... Telar é muito importante, né? Telar é muito importante. Porque evita a entrada só um do detalhezinho, por exemplo, a diferençazinha, o Aedes, que é o gênero Aedes, o Aegypti, né? Que é o espécime, para o hemagogo, que é um outro gênero, ele tem uma característica diferente. O Aedes, ele pica geralmente pela manhã, o Aedes aegypti, e ao entardecer. O hemagogo, o gênero hemagogo, ele pica geralmente na fase meio-dia, ele tem uns horários assim, meio-dia, 14 horas, 16 horas. Opa, olha só, tem hora marcada, inclusive. Gente, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês aqui. Importantíssimo o nosso Eu que agradeço poder ser instrumento de informação e a própria Cabeça para Cima também ser instrumento para ajudar as pessoas a entenderem melhor
Às vezes a informação é tudo, né? É isso aí. A gente termina o programa, você sabe, com boa música, e quem canta pra gente hoje é a Maria Gomes, que está aqui no estúdio. Obrigadíssima pela sua presença conosco. Muito obrigada. Tá bom? Canta pra gente. Escuridão e a madrugada, me ajoelhei, voz embargada. Ah, meu Deus, a dor tomou meu mundo. Só você